alguém era morto, né? Enfim, a maioria das penalidades da lei era a morte. Com a nova aliança, né, essas penas da lei que era a morte já não existe mais. A nova aliança jogou isso de lado, ou seja, não podemos mais fazer isso. Por quê? Porque o Espírito, em vez de matar ou de mandar matar, ele vivifica, ele traz vida. Em outras palavras, a pregação do Evangelho traz vida. Então, se alguém adulterar, ou se alguém cometer assassinato, ou fizer alguma outra coisa de morte do Velho Testamento, pelo Espírito e pela graça, isso já não mais acontece. Ele vai ter sempre chance de perdão. Sempre chance de perdão. Né? E o Espírito Santo vai estar ali sempre convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Porque a morte mesmo só vai haver no dia do juízo. Né? Então, esse texto ele é mal interpretado nesse sentido. Como esse texto está falando especificamente da lei, é impossível trazê-lo para a igreja. Lógico, 99,99% vai discordar de mim. Né? Mas aí é tirar a interpretação real do texto e trazer para uma situação que não existe como estando dentro da Bíblia. Né? E não só esse texto que eles usam. Né? E aí a gente vai entrar depois na questão da religiosidade. Por que legalismo e religiosidade? Porque eles estão uníssonos. São irmãos siameses. Um completa o outro. Né? Então, a partir do momento que eu estou na igreja, né, e eu não estou debaixo da lei de Moisés, naquela época, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevia isso por quê? Porque havia o tal dos cristãos judaizantes, né, que dizia que era preciso circuncidar-se e praticar toda a lei de Moisés para ser salvo e não só apenas crer em Jesus. Né? Aí ele traz essa figura de como é diferente, né? A nova aliança, né, que traz vida pelo Espírito Santo em Cristo Jesus e da lei que, na verdade, nos condenava e se a gente cometesse algum crime, mandava matar. Ou seja, a letra mata. Ou seja, aí ele vai discorrer sobre isso, sobre a função da lei. Quando ele fala que a lei serviu como aio, né? Serviu como condutor. Como um guia. Né? Como um guia. Aí ele vai explicando, não, porque a lei, na verdade, nos trouxe ao pecado, né? A consciência do pecado, para que quando viesse Jesus, nós pudéssemos ter condições de ser salvos. Né? Mas ela, por si só, não teve condições para isso. E mesmo porque a gente precisa do Espírito Santo para cumprir toda a lei. Só que da lei, agora, debaixo do senhorio de Jesus. Né? Porque, curiosamente, como eu já disse, 3 são as fases da lei, que é moral, cerimonial e civil. A lei moral, ela continuou com a igreja. Né? Que é não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Até hoje a gente cumpre isso. Então, quer dizer, cumprir isso é legalismo? Não é. Não? E a questão do cerimonial seria religiosidade. Na verdade, a questão do cerimonial... Porque a religiosidade está naquilo, né, que você insiste em praticar e dizer que está praticando, mas você não o pratica de fato. Né? Ou algo que é mecânico. Estou indo lá na igreja sempre, buscando a Deus, estou indo domingo, estou indo terça, estou indo no culto, né? Estou lá assim com uma roupa, só visto calça comprida, só visto camisa de manga. Tem um pessoal, por exemplo, né, que só veste azul e tal, e aquela coisa toda. E aí o que acontece? E vivem como judeus também. Exatamente. Segundo o que interpretam 99,999%, o que entende hoje, tanto dos líderes evangélicos quanto da própria igreja, porque a igreja é o espelho do líder. Ele vai crer no que o líder fala, óbvio.
Isso aí não está errado, está certo. Agora nós temos que ter também O a nossa discernimento, parcela né? de discernimento. É. Né? Vai dizer... Compreender se o que o líder faz, Exatamente. fala e induz a igreja. Exatamente. Também Aí eu venho, coerente. e aí a gente falou de legalidade, agora nós iremos falar sobre religiosidade. Né? Uhum. E da onde vem a questão de religiosidade? Por exemplo, vem de Colossenses. Né? Colossenses capítulo 2, versículo 8, 16 a 22. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Ó, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, a questão dos usos e costumes. Eu me converti, por exemplo, numa igreja batista. Sim. E a igreja batista, na época, era completamente diferente das Assembleias de Deus. Hoje a Assembleia de Deus mudou muito. Mas era o extremo. Tipo assim, batista podia jogar bola, né? Na batista podia usar bermuda, na batista podia ficar sem camisa. Na batista, a única coisa que eles não permitiam... Sem camisa, em casa. Em casa. Eles não permitiam era a mulher ir de calça comprida para o culto. Do lado de fora podia. Não podia jogar bola dentro, no pátio da igreja. No campo podia. Aí a mulher podia usar um brinco, a mulher podia usar um batom, né? Ou seja, o oposto das Assembleias de Deus. Totalmente. Tudo isso era pecado. Totalmente. Peguei essa fase aí. Peguei essa fase. Barba. Só não peguei os irmãos da Assembleia de chapéuzinho, mas... Exatamente. Não muito, mas aqui em Vila de Cabo ainda tinha uns dois, assim. Por exemplo, barba não podia usar, porque se usasse era excluído, né? Jogar bola. Pô, eu vi muita gente sendo excluída por jogar bola. Na Assembleia. Não, sim, Deus, jogar bola, entendeu? sim. E por aí vai. Muitos pormenores que não tinha nada a ver, né, com aquilo que a Bíblia ensina. E aí, Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, né? Versículo 8, eu já li, aí vamos para o versículo 16 em diante. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça arbítrio contra vós, outros, pretextando humildade e o culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprimido e bem suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aí versículo 20, já estamos acabando, e 21 e 22, assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Ou seja, o apóstolo Paulo está chamando a atenção ao Coríntios, em Coríntios, porque provavelmente havia um grupo de líderes ou de pessoas judaizantes que estavam tentando estragar tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou sobre a questão da lei e trazer muita coisa da lei como principal motivo ou igual motivo para a salvação, né, com relação a Jesus. Ou seja, teria que aceitar Jesus, né, teria que se arrepender dos seus pecados, mas também teria que guardar o sábado, né, teria que tomar o cuidado, por exemplo, de não pisar num sepulcro, porque se você pisasse num sepulcro, você ficava tantos dias fora do arraial, porque você se contaminou, né? E por aí vai, né? Ele chama atenção. Então pega-se esse texto, né? E aí traz para a questão da religiosidade, né?
Aí a gente analisa, e aí eu vou depois para Romanos 14, que na minha visão é o principal texto, ainda que esse texto tenha sido escrito antes de Colossenses ser escrito, 5 anos antes, se eu não me engano, e de Coríntios ser escrito no mesmo período, né, ele é bastante interessante. Né? Então a gente vê o seguinte, a gente vê que de fato o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, essas coisas, né, já pereceram, ou seja, isso não tem poder nenhum sobre a questão da santificação. Né? Porque o que faz nós sermos santificados é o Espírito Santo em nós, nos convencendo de que aquela conduta é pecaminosa e a gente não praticando mais. Agora, o curioso é o seguinte, é que a Rua Azusa, que foi quando surgiu o maior movimento pentecostal de toda a história, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, né? Mencionado até hoje, né? Exatamente. Surgiu-se as Assembleias de Deus. Ao surgir as Assembleias de Deus, com relação do movimento da Rua Azusa, que se espalhou pelo mundo inteiro, eles tinham praticamente tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está condenando. Né? A questão de usos e costume, roupa, né? E muita coisa. Claro que tem coisas aqui que não está contido dentro das práticas das assembleias quando ela surgiu, né? Como, por exemplo, segundo os preceitos e doutrinas. Aí, se morrestes, tais coisas aqui, segundo os preceitos e doutrina, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Aí tem um texto aqui que eu queria frisar, mas eu não estou conseguindo achar agora. Existem coisas aqui, por exemplo, a Assembleia, né? Não podia usar bermuda, não podia jogar bola, não podia usar brinco, não podia usar batom. Mas é curioso o quanto esse movimento, por mais supostamente religioso que tenha sido, fez com que a igreja crescesse assustadoramente. Hoje, quais são as igrejas que mais crescem? São as igrejas pentecostais. Sim. Mas naquela época, na época da Rua Azusa, até 30, 40, 50 anos atrás, quem mais crescia, mesmo as igrejas tradicionais como batistas e presbiterianos, que eram mais light, quem mais cresciam eram as Assembleias de Deus e as suas ramificações. Elas cresceram tantos que elas hoje são a maior igreja do Brasil e uma das maiores do mundo. Ou seja, em outras palavras, Cristo, né, ele, independente da suposta religiosidade, né, ele fazia com que milhares e milhares e milhares de pessoas se rendessem aos pés de Jesus nessa igreja. Um exemplo, hoje deve ter em torno de 2 a 3 milhões de batistas. Né? Que tem muito tempo que eu não vejo o censo dos batistas. Mas eu acredito que deva ter hoje, dia sebreano, em torno de 13 a 15 milhões no mínimo, só no Brasil. Né? Presbiteriano também está ali na faixa também. Então, juntando os presbiterianos e os batistas juntos, que são igrejas que, entre aspas, não são supostamente religiosas, né? Não cresceram tanto quanto as Assembleias de Deus cresceram. Esse crescimento, então, se dá com relação ao pentecostalismo? Exatamente. Por quê? O que diz Atos dos Apóstolos? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. A ordem pode não estar correta, mas é mais ou menos isso. Ou seja, o que faz a igreja crescer é o poder sobrenatural de Deus. Né? Existem igrejas batistas, por exemplo, que não crê no dom de língua, no dom... que não crê no batismo no Espírito Santo com uma segunda bênção. Acredito que a pessoa é batizada quando se converte, mas não acredita no dom, no batismo como uma segunda bênção. Né? E que crescem muito. Existem igrejas batistas, presbiterianas, que têm 10 mil membros, tem 15 mil membros,
Mas isso por quê? Porque, de alguma forma, o poder do Espírito Santo está agindo ali. E, na maioria das vezes, é na palavra. Né? Ou seja, alguém com unção, com o poder da palavra, ou seja, para a igreja crescer, tem que ter poder. Claro, existe a possibilidade da manipulação para a igreja crescer. Sim, Né? sim, mas nós não estamos visando isso. Exatamente. Estamos visando realmente a ação do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Então, para a igreja crescer, ela precisa do poder de Deus. E como as igrejas pentecostais visam muito o poder de Deus, elas crescem. Só que na época elas tinham um problema. Né? Embora veio uma consciência de santidade muito grande, com o movimento de John Wesley, por exemplo, e tantos outros, muitos desses avivamentos vieram do Espírito Santo, nós entendemos que uma igreja verdadeiramente de Jesus, ela só cresce muito com o poder do Espírito Santo agindo através dos crentes. Por exemplo, a gente sabe que na Europa hoje as igrejas evangélicas estão morrendo, ou seja, a Europa está virando um cemitério de igrejas. Mas, Nossa, curiosamente, há muito tempo atrás já era complicado, o ateísmo lá era bem grande. Hoje em dia, então... Mas, curiosamente, ainda a igreja que mais cresce lá são igrejas pentecostais. Ou seja, as igrejas reformadas quase não existem. As batistas, as presbiterianas, muitas igrejas, né, presbiterianas, né, hoje em dia eles estão usando para boate, né, então, para bares, aí é que por aí vai. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, ele é o dunamis, né? Ele é o que impulsiona, ele é aquele que dá o poder de partida, de ignição, a explosão, ou seja, falando assim em termos mais sociáveis, ele é o que dá autoridade ao ser humano de bater contra determinadas questões morais e éticas, e também, é claro, ele dá aquele impulso para que venha a ser propagado o Evangelho, ok? Porque somos prosélitos. Se nós vemos alguém que está numa religião que nós entendemos como sendo algo prejudicial e que não está direcionando aquela pessoa da forma que deveria, nós vamos lá e pregamos o Evangelho, pregamos Jesus Cristo, Jesus na veia, entendeu? E por isso que nós crescemos, porque temos esse dunamis, esse poder de explosão dentro de nós, concedido pelo Espírito Santo, através do dom de línguas, né? E essa autoridade cresce em nós. Agora, quando você não tem batismo com o Espírito Santo, não tem dom de língua, você não sente essa autoridade do Espírito Santo, esse impulso para poder ir e fazer, aí não tem crescimento que sobreviva. Aí, eu quero ler aqui Romanos 14, que é bastante interessante. O apóstolo Paulo escreveu Coríntios. Se eu não me engano, ele também escreveu Colossenses. E também escreveu Romanos. Romanos foi escrito aproximadamente 5 anos antes de Coríntios e de Colossenses. Olha só o que o texto diz. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê, olha só, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Débil são pessoas de uma certa forma frágeis, né? Fracas. Tanto que, não sei se é nesse texto, em outra versão, ou em outro texto, que diz assim, vós que sois fortes, suportai os mais fracos. Né? Em outras palavras, você que se diz espiritual, né? você que tem obrigação de suportar aquele que é fraco. Né? Aquele que aparentemente crer em coisas que na verdade você não crê. Ou seja, você chegou ao entendimento pleno. Você chegou à verdade pura, mas ele ainda não chegou. Então tome cuidado. Aí o texto. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O outro texto lá fala o oposto. Parece que o apóstolo Paulo está em contradição. Mas não está.
Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o... Esse spam é 10, 15 ligações por dia. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dias e dias. No outro texto, ele fala contra isso. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivêssemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Né? Os textos aqui falam tudo sobre isso. Né? Vem falando tudo sobre isso. E o que ele quer dizer dentro desse contexto aqui, né, de Romanos capítulo 14, que é algo, na minha visão, bem profundo, e eu vou continuar lendo. Porque minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que é bom ler todo o contexto. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Ou seja, o apóstolo Paulo continuou o mesmo. O apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no início, muitos anos antes dele escrever essa carta, ele repreendeu Pedro, porque ele comia com os gentios tudo que tinha que comer. Quando chegava com Tiago e outros apóstolos, ele dava uma de santarrão, né? Ou seja, e aí Pedro fala, olha, você está pecando, entendeu? Você está pecando. Ele fala na lata, você está pecando. Ou seja, ele tinha esse mesmo pensamento antes. Mas aqui nesse texto, dezenas de anos depois, talvez, ele fala uma coisa que aparentemente o contradiz, mas ele não se contradiz. E ele diz assim, eu sei, aqui vem, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E eu já estou terminando. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Claro. Né? Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. E bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que seu irmão venha a tropeçar. Ou seja, em outras palavras, se aquele irmão ainda não tem o seu entendimento, né, então, até para não escandalizá-lo, né, enquanto ele não, de fato, entenda que tudo isso aí já pereceu,
né? Essa questão de não poder comer porco, né? De não poder comer um salmão, que é um peixe sem escamas, né? Todo peixe sem escama não podia comer, e todo peixe com escama podia comer, né? E eu amo um salmão, né? Salmão é Então, gostoso. Bem então ficar, feitinho, ele é uma ficar sem delícia. salmão hoje, né? É uma coisa impressionante. E aqui ele está dando uma orientação aos romanos aparentemente oposta do que aquela que ele deu em 2 Colossenses, capítulo 2. Sim, Né? sim. Entrando só um pouquinho nessa questão de alimentícia, assim, Deus é soberano. Ele sabe como funciona a sua criação. Seja essa que serve a nós, seres humanos, ou o próprio ser humano. Ou seja, ele sabe que tipo de animal realmente é bom para se comer por conta do que pode ser feito no organismo humano, como também o que deve ser comer, porque não vai causar esse dano ao ser humano, ok? Então, Deus ele não é obrigado a explicar nada a ninguém, porque ele é Deus, ele é soberano, não é Ele verdade? já sabe de É, antemão quais eram os alimentos que faziam mal e qual era o que não fazia. exatamente. Eu não vou pagar aqui de santarrão também, nem de perfeito, mas assim, eu evito muito, muito comer puramente carne de porco. Eu evito. Por quê? Por duas questões. Uma, por ser uma carne de porco, mas embora muitos embutidos que a gente compra contém carne de porco, né? Então está ali misturado 50% de carne. E também por causa de questões de saúde, da minha saúde em questão de ácido úrico, porque a carne do porco eleva mais ainda o ácido úrico e isso me prejudica, criando dores, não consigo andar, nem mover determinada parte do corpo, que pode virar uma gota. Então isso aí me atrapalha muito. Né? Como é que eu vou fazer podcast, como é que eu vou editar vídeo com os dedos todos cheios de inchaço, né? Fica difícil. Então, assim, é mais do que uma questão moral, religiosa ou Uma qualquer questão de outra saúde. coisa. É, questão de saúde realmente, né, gente? E aí vem a questão das chamadas contradições, né? Que na verdade não existe. O que está descrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, né, sobre o legalismo, né, e o que está descrito em 2 Colossenses, capítulo 2, o que dá a entender é o seguinte: a primeira coisa a ser entendida é que, na questão de comer e beber, ou de observar dias, né, estava implícito a questão da salvação. Né? Ou seja, aqueles crentes ali foram, como é que eu dizer assim, apreendidos pela ideia de que se não fizesse isso, Não seriam salvos. não seriam salvos. E aí ele fala duramente. Já no texto de Romanos, né, ele diz o seguinte: olha, embora nós saibamos que isso aí, na verdade, já foi abolido pela nova aliança, entendeu? Você que tem o entendimento, se o que estão fazendo isso não o estão fazendo por uma questão de salvação, né, deixa ele. Ou seja, não perca ele por causa da sua arrogância teológica, da sua capacidade intelectual de conseguir entender que essas coisas, na verdade, passaram. Não. Agora, a partir do momento que ele vê isso como salvação, aí é uma questão realmente ruim. Ou seja, em outras palavras, não devemos julgar quem quer se vestir de uma forma se ele acredita que essa forma de se vestir é para Deus. Né? Antigamente, obviamente, como Batista, criticava muito quem vestia roupa azul. Né? Ou os assembleianos, porque eles praticamente pregavam até que não podiam dormir sem calça comprida. Né? E a gente sabe que isso é impossível, né, de ser exercido. Né? Ou seja, muito julgo, né, não há como você conseguir fazer com que exerça a prática de tanta coisa em cima. Né? Isso aí. Em contrapartida,
o texto diz claramente que se ele não faz isso por uma questão de salvação, mas de santificação, né, de santidade, quem sou eu para julgar? Né? Em outras palavras, né, o máximo que eu posso fazer é trazê-lo o entendimento. Agora, se ele de fato está fazendo isso porque ama Deus, porque sente um peso de santidade muito grande, ainda que esteja errado nisso, né, ele, na verdade, não está diminuindo a obra salvífica de Jesus na cruz. Ele está usando apenas de um entendimento que o apóstolo Paulo diz que não é mais preciso, né? Ainda que tem que ter o pudor, tanto que existem textos, né, bíblicos em que ele manda as irmãs se vestirem com decência e pudor, né? Para você ver, ao mesmo tempo que ele fala que, ó, negócio de veste, negócio de não tocar, de vestir, de não vestir e tal, ao mesmo tempo ele fala assim, olha, você tem que se vestir com decência e pudor, né? Então, eu pude entender que trazer isso para uma questão de religiosidade, ela não se encaixa. E por que ela não se encaixa? Porque eles vão buscar textos especificamente sobre os fariseus, as condutas dele. Por exemplo, tem um texto muito forte que diz assim, ó, olhai lá a cadeira de Moisés, que é onde estão assentados os fariseus, fazei tudo o que eles mandam, mas não façais o que eles praticam. Isso aí. Gente, esse podcast é um podcast que dá pano para manga, né? Então, assim, tem muita coisa que vai ter que ficar para uma segunda parte. Mas essa aqui eu quero terminar só para dizer o seguinte, e aí isso pode ficar para uma segunda parte. Na minha visão, o que houve foi o seguinte, eles trocaram o termo hipocrisia por religiosidade. Quantas pregações você está escutando hoje sobre hipocrisia, contra ser hipócrita? Nenhuma. Porque é a mesma coisa hoje de pregar sobre o inferno. Hoje em dia ninguém mais prega sobre o inferno. Agora, nem Apocalipse. Agora, o termo hipocrisia é algo muito forte, né? Então, não é por conveniência, ou não é que as pessoas pregam sobre religiosidade que estão pregando isso de má fé. Não, as pessoas acreditam nisso. Só que, como o texto, né, lá sobre os fariseus e muitos outros textos, inclusive dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, fala muito sobre hipocrisia, a hipocrisia ela se enquadra dentro da tal religiosidade, né? Em outras palavras, trocaram a palavra hipocrisia, né, pela religiosidade, que criou um eufemismo. O que é um eufemismo? Eufemismo é você diminuir algo que é grande, né? Você trazer para baixo. Uma tragédia. Uma tragédia. Poxa, naquele acidente ele morreu só 50 pessoas. Entendeu? Exatamente. Pegar isso, e uma coisa grande e diminuir. Aí, para terminar, né? Eu entendo que quando você prega sobre religiosidade, é muito mais fácil muita gente ir à frente, né? Porque está dentro de um contexto, do que você pregar sobre hipocrisia, chamar a pessoa, de uma forma genérica, de hipócrita. Entendeu? Entendi. Isso, eu tenho certeza, e eu já vi isso acontecer, quando você prega de forma muito forte sobre um tema e manda os crentes ir à frente, né, poucos vão. Agora, quando você prega sobre um tema, que ainda que você coloque peso em cima dele, ainda que você coloca toda uma questão semântica forte em cima dele, ele cria uma capacidade de leveza na sua consciência de que, todo mundo faz isso mesmo, então eu vou. Agora, te chamar de hipócrita e você ir lá, vem aqui com os hipócritas. Vem aqui à frente quem sentiu que é um hipócrita, que diz que é fiel à esposa, mas não é. Né? Que diz que não xinga, mas xinga. Ou seja, dá nome ao hipócrita. Poucos não. Né? É verdade. Ou seja, acabou diminuindo uma pregação que Jesus fez muito, que João Batista fez muito, que são contra os hipócritas, quando ele fala assim, raça
de víboras. A mensagem, né? O estudo, e é uma coisa assim que eu gostaria de deixar registrado, porque provavelmente 99,99%, obviamente, que já ouviu falar sobre isso, talvez não tenha esse entendimento ainda, mas lá na frente vai ter. Primeiro porque é um termo novo, que foi criado, embora a argumentação do tempo não diga se uma coisa nova é antibíblica, extrabíblica ou um mandamento bíblico, né? Mas por ser novo, você tende também a analisar com mais calma, porque ali pode estar muita interpretação humana daquilo que a Bíblia diz e que você diz e que a Bíblia não quer dizer. É isso aí. Gente, esse foi o Pó de Vaso de hoje. Agora aqui, ó, com o nosso amigo e irmão pastor Luiz Francisco Alves. Isso mesmo, o autor das Argumentações da Serpente. Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E não se esqueça de adquirir o livro Ana, O Segredo da Graça e da Conquista Revelado, para que você possa ajudar a obra de Moçambique. Estará aqui, ó, o QR Code para que você possa ajudar diretamente essa obra, sem ter que comprar o livro, ou, se você quiser comprar o livro, link na descrição. E eu vou reverter 50% da venda dos meus livros para essa missão de Moçambique, ok? O QR Code não é meu, é uma outra conta de um missionário que está responsável por levar recursos para Moçambique, ok, gente? O que você vai comprar aqui embaixo no livro é sim aí o link do meu WhatsApp para que eu possa reverter 50% para lá. E aí você vai ter um material de excelência na sua mão, um material de estudo e também de autoajuda, ok? Graça e paz a todos!